Fala, povo imigrante, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um rolezinho. Essa anota aí, ó, a aula 24 de História do Brasil. Brasil Império, recorte 1822, 1889. Nós vamos falar agora da imigração no século XIX. Um assunto que está muito próximo da gente, né? Questão de família, sobrenome e tal. A gente normalmente tende a esquecer alguma descendência indígena ou africana que a gente possa ter, mas todo mundo gosta de lembrar da descendência de italianos, da descendência de alemães, ou portugueses, ou espanhóis, ou japoneses, enfim, a gente vai tentar entender por que a gente valoriza mais algumas descendências do que outras, né? Essa é a aula para você entender isso aí e entender a composição do país que você vive, né? Da nossa população. Deixa eu ver um pouquinho isso aqui, que essa luz está me atrapalhando. Muito bem, vamos lá. É o seguinte, rapaziada, olha que bonita essa foto. Isso aqui é a galera no final do século XIX, São Paulo, os imigrantes italianos, a maioria ali. Retomando, né? Você deve estar assistindo essa aula aí na sequência, mas vamos lá retomar, que nunca é demais, vai que você caiu de paraquedas aqui, né? A última aula nós falamos ali de um divisor de águas, né, do Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai. Então a gente estava vindo com o Segundo Reinado com uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, com café, expansão, modernização conservadora, mas aí em 1864 a 1870 vai acontecer um grande conflito, a maior guerra do Prata, né, a maior guerra da Platina, já foram várias guerras, a famosa Guerra do Paraguai. O Brasil entra nessa guerra junto com Uruguai e Argentina contra o Paraguai, mas ele é o líder, né, dessa tríplice aliança que se forma e acaba gastando também mais dinheiro, gastando gente também. Ó. Gastar gente é um termo adequado aqui, tá? E eu coloquei aqui a La Paraguaia, né, do Juan Manuel Blanes, para lembrar dessa destruição do Paraguai, de quase 70% da população que morreu, o país foi destruído, tinha um projeto no mínimo polêmico lá, né? Então nós estamos vindo disso. Eu falei para vocês que é um divisor de águas, porque normalmente a partir aqui da Guerra do Paraguai você começa a ter alguns problemas aí, o Império vai entrar em crise, tá? Mas a crise vai ficar para a próxima aula, tá? Por enquanto nós vamos falar da composição aí desse fluxo migratório, das políticas migratórias e do pensamento racial, né? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos fazer hoje. Café. Essa xícara aqui é para canhoto, né? É enfeite. Minha cunhada que me deu. Vamos lá. Moçada, o que eu quero com vocês hoje é o seguinte, ó. Primeiro, já eu volto lá nos passos. É uma aula interdisciplinar. Tenta lembrar das aulas de geografia, tenta lembrar dos nossos papos do primeiro e segundo ano, dos papos de vocês com o Marco Silva, das aulas dele, porque aqui tem muita geografia nesses fluxos migratórios aqui, então é hora de você abrir as gavetas e conectar esses conteúdos aí, estabelecer os links, tá bom? Eu vou ajudar a lembrar vocês, mas ajuda aí também a criar os links. O que nós queremos hoje é compreender os elementos culturais que constituem as identidades da sociedade brasileira, né, nesse período, os elementos culturais então que estão compondo a identidade da sociedade brasileira, e também a gente quer entender aqui, compreender as contribuições ao desenvolvimento econômico, né? Esse fluxo migratório que está chegando, vai trabalhar onde? Vai participar de que jeito, né? No fim das contas é isso que a gente quer entender. Para isso nós teremos aqui, não vai demorar muito o nosso papo hoje, vou conseguir fazer um vídeo só, nós vamos falar do contexto Europa-Brasil, né? Por que as pessoas estão saindo da Europa e por que vêm para o Brasil. Depois a gente fala de políticas de imigração, quais eram os modelos adotados, qual era a postura dos fazendeiros, a postura do governo principalmente, né? Como que eram feitos esses acordos. E depois a gente fala das revoltas, né? Que aconteceram e da questão da terra. Ali na questão da terra a gente já falou disso em outra aula, eu vou só lembrar. É a famosa lei de terras, né? Quero analisar um pouco isso com vocês. E por último, a gente vai falar do pensamento racial. Uma parte muito importante de entender o Brasil hoje. A gente vai falar do branqueamento, do projeto de branqueamento da população. Pois bem, vamos lá então para o primeiro passo aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó, do fluxo migratório da Europa
caindo para o Brasil, principalmente São Paulo, tá? Mas tem aqui o pessoal vindo para o sul também, então, um cartaz da época aqui. Essa é uma foto do pessoal atravessando para vir para cá mesmo, parece aqueles barcos que você vê hoje de refugiado e tal, né? Então, não imagina que a galera tá vindo para o Brasil na condição de um cruzeiro, né? Deixa eu pôr o carregador aqui, senão eu vou morrer. Que a galera tá vindo pro Brasil no cruzeiro, com open bar, tomando Heineken, esperando chegar no Brasil para pegar uma praia, não. A coisa é tensa, né? A coisa é feia. Ai, meu Deus. Bom, aqui é muito simples o nosso raciocínio, porque imagina o seguinte, lembra da aula de geografia. A Europa é um lugar que nesse momento, no século XIX, é um lugar de repulsão. As pessoas estão saindo da Europa por vários fatores. Por exemplo, você tem muitos conflitos, você tem várias guerras, vários conflitos acontecendo no século XIX na Europa. É um momento ali de consolidação de alguns estados nacionais, você tem as revoluções que acontecem ali como o desdobramento da Revolução Francesa, então tem tiro, porrada e bomba na Europa. Então a galera tá uma turma desesperada para sair por conta disso. Depois você tem uma restrição do acesso à terra, porque você tinha ali uma nobreza proprietária de terra, isso na Europa, tá? E aí depois vem a Revolução Burguesa e tem um povão pobre que ficou ali no meio do caminho, que não tem acesso à terra, que está morando na cidade, que está empobrecido, não tem um pedaço de terra para poder plantar. Então não tem acesso à terra. Outra coisa é a Revolução Industrial, ela gera um desemprego. Você tem um boom populacional na Europa, né? A população cresce muito e não tem postos de trabalho para todo mundo, até porque algumas coisas estão sendo mecanizadas, então você tem um desemprego estrutural ali, uma crise demográfica na Europa também, que a galera está, né, buscando escapar. Ou seja, se você pega todo esse contexto, você tem uma turma na Europa buscando viver melhor, buscando oportunidades melhores de vida, né? E no caso do Brasil, aí o Brasil funciona como uma atração. A Europa é repulsão, o Brasil está atraindo. Por quê? No Brasil a gente tem um café em plena expansão, né, desenvolvendo em novas áreas e precisando de mão de obra, e ao mesmo tempo ali aquele debate do fim da escravidão, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ou seja, a escravidão vai acabar, só estão definindo como que isso vai acontecer e tal, mas o café é um grande produto, está bombando, tem terra para trabalhar, tem vaga e tal, então você tem postos de trabalho gerados pelo café, não só pelo café, mas aí tem o algodão, tem a erva mate, tem o fumo. O Brasil é agrícola, né? Então, e a força motriz aqui, a força de trabalho do Brasil é escravista. Se o escravismo vai deteriorando, né, e vai entrar nos seus momentos finais, uma outra mão de obra vai ser necessária. Então o Brasil tem um problema de mão de obra aí a ser resolvido. Ou seja, o Brasil é uma terra de oportunidades, então. Os cartazes da época diziam isso, né? Venha para o Brasil, né? Venha para o Brasil, uma terra de oportunidades e tal. Então o Brasil se torna um lugar de atração. Não só o Brasil, vamos lembrar também que muitas pessoas saem da Europa nesse momento e vão para onde? Vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem uma política lá de receber os imigrantes. A lei de terra deles foi bem diferente, né? A gente vai falar disso hoje, melhor daqui para frente, um pouquinho para frente. E muitas pessoas estão indo para montar a América também, né? Fazer a terra das oportunidades lá. O Brasil estava nessa rota, né? Nós vamos receber milhões de pessoas aí e com certeza você tem aí, a maioria de vocês tem alguém na família que veio para o Brasil nesse momento aqui, né? Que veio nesse contexto. Então, e assim, as cenas do navio, cara. Esses navios chegando, principalmente no Porto de Santos, tem várias fotos, eu coloquei algumas aqui. Mas assim, é uma população que está vindo, que está desnutrida, que não tem grana, que está tentando a vida, vem com os filhos normalmente, né? Então essa chegada no Brasil é muito caótica também, né? É um povo sofrido que está chegando aí. Algumas pessoas vêm com dinheiro guardado para investir no Brasil, né? Algumas famílias mais importantes, fugindo de perseguição política na Europa, fugindo às vezes dos conflitos, né? Não é todo mundo que vem com a mão na frente e outra atrás, mas a maioria vem com a mão na frente e outra atrás, beleza? Segundo ponto aqui, segundo passo, as nossas políticas, né, de imigração. O principal destino dessa galera que está chegando, moçada, é o Sudeste e o Sul. E aí você tem alguns motivos, né, para isso estar acontecendo. No Sudeste você tem ali o café bombando, você tem as maiores cidades, era o lugar de oportunidades, é o lugar que você chega e se encaixa mais rápido e mais fácil, né? No caso do Sul,
existe um incentivo do governo também para ocupar aquela região, uma região que tem uma densidade demográfica baixa, né? Então a ideia era fazer algumas colônias ali para ocupar esse espaço. Existia um certo medo de que surgissem ali alguns quistos culturais, ou seja, você faz, por exemplo, uma colônia de alemães no sul, e de repente aquela cidade vira quase uma Alemanha aqui dentro do Brasil, né? Isso acabou, de certa forma, até acontecendo, porque ali você tem uma geografia do isolamento. Hoje, por exemplo, se você pegar o carro e for passear lá no Rio Grande do Sul, nas serras, né, catarinenses, nas serras do Rio Grande do Sul e no interior do Paraná, cara, tem uns lugares ali que você, tipo assim, você quase não entende o português que tá falando lá. E é uma galera, assim, que fechou uma colônia ali, de um povo que veio da Europa e tal. Muita gente gostava do Sul porque também, né, tem uma decisão aí dos imigrantes, uma escolha, porque por conta do clima, né? Então o Sul parecia mais com esse clima europeu, tal. Então por isso que você tem uma colonização ali de imigrantes europeus mais no Sul. Mas o Sudeste também recebeu muita gente, principalmente os italianos. E se você for ver, tipo assim, o Sul tá sempre meio deslocado, né, do Brasil. Eles têm uma cultura muito bairrista, assim, mais fechada, a programação de TV é diferente deles lá do resto do Brasil, em campeonatos de futebol se toca o hino do estado, não, às vezes nem o hino do Brasil, então é um negócio, formou uma cultura diferente ali, baseada na pequena e média propriedade e tal, tem a ver com esse momento aqui da imigração. Mas vamos lá para os sistemas, né? Quais eram as modalidades de políticas para receber esses imigrantes aqui. Um sistema bem conhecido e fez sucesso aqui no Sudeste foi o do colonato. O colonato é o seguinte, você tem ali, sabe quando você tem uma fazenda e tem as casinhas de colônia que a gente fala? A minha avó que fala, lá a casa dos colonos e tal. Então você tem a fazenda e aí tem um monte de residência ali, um monte de casinha em volta da fazenda, e aí essas famílias são alojadas ali nessas casinhas e vão trabalhar, vão ser os braços ali, né, para trabalhar nessas fazendas. Se combinava com esse pessoal um salário, era um salário baixo, e muito rapidamente esses imigrantes vão perceber que ao chegar ao Brasil eles chegam cheios de dívidas, e eles têm que comer e comprar as coisas e eles vão fazendo dívidas e dívidas e dívidas. E aí quando chega no final do mês, o salarinho que eles pegam ali, mal dá para pagar aquilo que eles estão devendo na própria venda da fazenda. Que normalmente essa dívida fica com o dono da fazenda. Ele vende as coisas para você. Então você veio trabalhar na minha fazenda, beleza? Aí você vai precisar de semente aí para fazer umas coisas, você vai precisar de ferramenta, você vai precisar de comida, você vai precisar de óleo, você vai precisar de querosene, você vai precisar de algumas coisas, né? Aí você vai comprando aqui. No final do mês a gente acerta. E a galera empolgada, chegava no final do mês essa conta não fechava, você estava sempre devendo, né? Aí tem uma galera que vai depois aos poucos migrando para a cidade. Mas o sistema do colonato é uma parceria ali. Você vem morar na minha fazenda, eu te pago um pequeno salário, você mora aqui, você pode ter uma hortinha no fundo da sua casa, criar um porco, uma galinha e tal. E aí você vai tentando sobreviver, tipo uma subsistência aí, né? Uma vida com muita dificuldade, é verdade, esse sistema de colonato. Um outro sistema é como se você fosse funcionário do cara da fazenda, né? Só que o Brasil é um país escravista, não pagava bem, não estava acostumado com isso. O outro sistema que tinha era o sistema de parcerias. Ou na nossa região a gente costuma falar, até hoje fala, meieiro. Que é assim, você vira tipo um sócio do proprietário da terra. Você vem com a sua família, você é um imigrante. Aí você chega na terra. Aí o proprietário fala, então beleza, você vai morar aqui, aí nós vamos dividir aqui o cafezal. Então, quantas pessoas tem na tua família aí? 10? Então vocês vão pegar 10 ruas de café aqui e vocês vão tomar conta disso. Aí a gente faz uma parceria, né, nessa produção, na colheita, benefício, fazer todo o processo ali. Só que assim, cara, essa sociedade também era ruim, porque esse cara que foi trazido, né, que veio da Europa para fazer esse sistema de parceria, ele já chega devendo. Normalmente ele tem a viagem, né, a viagem ficava ali para ser paga. Eu, fazendeiro, financio você vir para o Brasil, certo? Você vai ser meu parceiro aqui. Só que aí essa viagem você vai ter que me pagar em algum momento. Então você já chega devendo. Também é uma vida muito sofrida, mas era um sistema de parceria. Notem que não tem assim, tipo, olha, vem trabalhar no Brasil que você vai ganhar a terra e você vai ter um salário bom e não sei o que. É sempre uma vida sofrida também desses imigrantes aí, né? Esses dois sistemas que eu falei para vocês, tanto da parceria quanto do colonato,
funciona meio como se fosse um sistema feudal, sabe? Você tem ali a terra e você está participando da produção da terra e tal. Às vezes ganhando um salário pequenininho, tudo bem que no feudalismo não tinha salário, a gente sabe disso. Ou dividindo parte da produção, né? Eu sou responsável por essa parte da produção, no final a gente divide. Só que nessa divisão eu tenho que pagar todas as minhas dívidas que eu tenho com o dono da terra. Nesses dois casos aqui, tanto no colonato quanto na parceria, sempre está melhor para o dono da terra do que para aquele que está trabalhando na terra, aquele que está vindo de fora, né? E aí, talvez a parte mais importante seja essa imigração subvencionada. Então funciona assim. Até 1870, de 1840, 50, 60 e 70, põe assim, entre a lei Eusébio de Queiroz, 1850 e 1870, quem bancava essa vinda dos imigrantes para cá eram os próprios fazendeiros. Então fazendeiros de café, preocupados ali com o fim da escravidão, ou não, preocupados assim, né, de estragar o negócio, ou não podendo comprar escravos, eles mesmos financiavam a vinda dos imigrantes. E isso é pesado para um cara só fazer. O que vai acontecer? A partir de 1870, você tem uma migração subvencionada. Ou seja, o Estado paga o Estado vai financiar, vai fazer as hospedarias, vai cuidar do transporte, vai dar alimentação, ração para os caras, kit de comida, e garantir que esses caras cheguem nas fazendas. Aí você fala assim, cara, mas como? Cara, os fazendeiros, os cafeicultores, por exemplo, eles não são donos do Estado? Eles estão tomando conta da estrutura do Estado, eles são os políticos, eles são a locomotiva econômica do país. Então eles usam o Estado para o benefício deles. Então o Estado brasileiro arrecada dinheiro de todo mundo e incentiva a imigração para as fazendas de café para manter o café funcionando. E aí você tem as hospedarias em São Paulo, né? A hospedaria de São Paulo, na Moca, recebendo essa galera. O pessoal chega no Porto de Santos, vem para São Paulo, fica ali hospedado, aí, assim, um alojamento precário, aí vem os fazendeiros, né? Pega essas famílias, leva para a fazenda. O pessoal que está fazendo o terceiro ano, esse ano, em 2020, foi, né? Lembra da nossa viagem lá para São Paulo? Que a gente foi no Memorial da Imigração, lembra? A viagem inteira. Selinho! É isso. Nós fomos lá visitar, né? Tem uma foto aqui de lá, depois eu vou mostrar para vocês. E aí a gente não pode esquecer, ó, que além do colonato, além desse sistema de parcerias, além dessa subvencionada, ou seja, o Estado agora está bancando a vinda de imigrantes, daqui a pouco você vai entender por quê, tem uma questão racial nisso, e aumenta muito a semi-servidão. Tem um aumento absurdo da semi-servidão. A gente pensando na mão de obra no Brasil, nesse caso aqui, eu não estou falando só dos imigrantes, eu estou falando principalmente dos brasileiros, dos miscigenados, da população marginalizada, dos negros, né? Porque, tudo bem, o cara tem uma fazenda de café em São Paulo, ele consegue fazer um programa para trazer imigrantes. E o cara que tem um pedacinho ele é fazendeiro, ele é proprietário, mas ele está num lugar que a economia não está bem. Ele não está tão bem assim na fita. Aí ele vai começar a explorar a galera pobre ali da região. Então aumenta bastante a semi-servidão. Em regiões mais pobres, você tem uma dependência muito grande dos moradores dessa região com os proprietários de terra, principalmente na região nordeste, na região norte. Então a semi-servidão também é uma modalidade de trabalho. E aí você vai pensar, César, mas e os direitos? Que direito? Essa turma não tem direito. Então você tem ali um sistema funcionando quase que feudal também. Você quer viver, você vem trabalhar na minha terra aqui, cala a boca, faz o que eu estou mandando, né? A semi-servidão ela aumenta bastante. Põe uma coisa na cabeça de vocês, galera, desde muito cedo, terra é liberdade. Um pedacinho de terra é liberdade. Se você não tem terra, você não tem liberdade. E tem uma galera que não tem terra. E aí a pessoa que tem terra numa região acaba sendo muito poderosa em cima dessa galera que mora ali e não tem o que fazer, tem que trabalhar, tem que aceitar a condição. Então você pode escrever aí que a semi-servidão ela também é um arranjo. Notem que o que nós estamos fazendo aqui agora é o seguinte, o Brasil estava funcionando a todo vapor com a escravidão. Agora tem que ter alternativas para um trabalho que não seja a escravidão. E eu estou mostrando para vocês. É trazer os imigrantes, é fazer um sistema de colonato, deixar o cara morar lá na fazenda e tentar pagar um salário miserável para ele, fazer um sistema de parceria, oferecer uma sociedade para ele que ele sempre sai perdendo, fazer o governo trazendo essa galera para cá e patrocinando isso, colocando cartazes na Europa, eu vou mostrar para vocês, ou a semi-servidão. O cara fala, mano, para que eu vou trazer imigrantes? Eu tenho nossa, eu falo uma palavra, a caralhada de pobre aqui em volta da minha fazenda, eu vou explorar esse povo aqui mesmo, entendeu? Então são novas modalidades de trabalho. Aqui, ó, o Memorial do Imigrante, ó, o Memorial da Imigração, lá em São Paulo, na Moca, a entrada lá do lugar.
E lá dentro é muito legal, a hora que voltar as atividades e tal. Se você não foi, vá. O pessoal do terceiro ano que foi, tem alunos novos aí também, né? E tem a turma do cursinho, mas o terceiro ano, que está agora em 2020, essa turma foi lá conhecer a hospedaria, a gente viu os livros de registro, tinha uma parede enorme com o nome das famílias, várias exposições. Foi bem legal. Então, aqui você tem dentro dessas gavetas algumas cartas, né? Réplicas de documentos originais, de cartas que as pessoas mandavam para a Europa, falando como é que estava no Brasil, documentação, muito legal, cara, vale muito a pena. E aqui, ó, olha só que legal, os cartazes da época, né? Muitos navios partiam de Gênova, muitos italianos, né? E aí você tem lá uma companhia fazendo a propaganda, ó. Normalmente vinha para o Brasil, eles faziam a propaganda assim, Brasil e Prata, né? O Plata, na verdade, é ali a região de Buenos Aires e Uruguai, que também vão receber Buenos Aires, Uruguai, Argentina e Uruguai, Buenos Aires, Montevidéu, que também vão receber muitos imigrantes nesse momento. Então olha os cartazes que legal, Brasil, Plata, né? Aí você escolhe para onde que você quer ir e tal, mas assim, o cartaz é propaganda enganosa, né? Olha só que legal esse aqui, ó. Peguei a tradução dele, ó. Você tem uma propaganda da época, né? E dizendo o seguinte, ó, na América, terra no Brasil para os italianos. A oferta, ó, terra. Barcos partindo a cada semana do porto de Gênova. Vem e construa seu sonho com sua família. Uma terra de oportunidades, uma vida de abundância e um clima tropical. No Brasil você pode ter seu próprio castelo. Ah, que doideira! Terra do governo, né, para vocês e ferramenta para todos. Cara, olha que doideira. No mesmo tempo que eles estão fazendo isso aqui, né, isso aqui é a partir de 1870, o governo está fazendo isso, o governo brasileiro. Em 1850 teve a lei de terras. E a terra se tornou capital, você tem que comprar. Essa galera vai chegar aqui e vai ser enganada, né? E aí não vai demorar para dar BO, né? Bom, terceiro ponto. Aqui, eu falei das revoltas aqui, eu vou falar de uma específica, né? Porque assim, gente, imagina os imigrantes chegando. Então, ó, o Brasil não vai... Tá tentando uma outra modalidade sem ser escravidão. Tá, então vamos receber os imigrantes aí, vamos ver se dá certo. Cara, que jeito que você acha que os fazendeiros, os proprietários de terra, lidavam com esses imigrantes? Putz, tratava eles muito mal. Você tem uma mentalidade escravista. E aí, não dá certo, cara. Não rola. O fazendeiro que está acostumado a lidar com escravo, na hora que ele tenta também lidar do mesmo jeito com o imigrante, vai dar BO essa situação, né? Então a gente tem muitas e muitas revoltas que acontecem, porque você tem ali um grupo que vai morar numa fazenda, de repente aquela galera se junta e se rebela contra o proprietário. Uma das revoltas mais famosas aconteceu na fazenda de um senador, que era o senador Vergueiro, aqui em Ibicaba, em Cordeirópolis, aqui pertinho aqui de Campinas. Em 1856 aconteceu uma revolta lá, revolta dos parceiros ou revolta de Ibicaba. Os imigrantes que estavam nessa fazenda aí meteram o louco, queimaram tudo e aí a polícia teve que ir lá e matar todo mundo. Foi um terror isso aí. Aliás, a fazenda de Ibicaba pode ser visitada até hoje. Ela tem um roteiro pedagógico para você fazer. Eu queria muito ter levado vocês lá. Eu estou me arrependendo de tanta coisa que a gente não fez agora nesse momento de quarentena. Mas a fazenda de Ibicaba está lá, patrimônio, tem a senzala, tem um lugar de beneficiar café, tem um pátio de café enorme, tem a casa ainda, a casa grande e tal. Uma fazenda bem interessante. Então lá aconteceu uma das principais revoltas. Normalmente, essa revolta aparece no vestibular com um texto desse cara aqui, do suíço, né, o Thomas Davatz. Ou a revolta, ou esse texto, o texto ele é de um pouquinho antes da revolta. Mas assim, aparecem como denúncias. Tipo, ó, tá vendo que o Brasil está substituindo a mão de obra? Mas tem problema essa galera que está chegando aqui. Eles não estão vivendo bem também. Eles estão reclamando. Então a fazenda Ibicaba aqui com essa revolta é um grande símbolo desses maus tratos, dessa condição de vida dos imigrantes, da revolta que eles fazem. E um cara que escreve sobre essa condição dos imigrantes é o Thomas Davatz. Quando apareceu um texto dele, que chama Memórias de um Colono no Brasil, aqui, ó, Memórias de um Colono no Brasil, esse texto dele, anota aí, significa denúncia. Ele está denunciando que aquilo que estava no cartaz não rola na prática. Ou aquilo que foi prometido, né, mesmo que seja um momento ali que o governo não está patrocinando diretamente, que a vida de um colono no Brasil não é fácil, que a mentalidade da galera é escravista e ele vai contar em detalhes como que é a vida de um colono. É como se fosse uma denúncia, como se fosse assim, ó, não venha para o Brasil porque não é legal, você vai ser enganado, tá?
Aqui, além dessas revoltas, você tem outras revoltas, que mais para frente na história a gente vai contar. Você tem várias populações marginalizadas que vão se revoltar. Canudos é um exemplo disso. Não é de imigrantes, mas é de um povo pobre que se revolta. Você tem, por exemplo, o contestado, um pouco mais para frente, isso já no período republicano. Então você tem várias contestações aí dessa condição de vida do pessoal. E a questão da terra, que eu queria dizer para vocês, eu já analisei a lei de terra com vocês numa outra aula. Então, ó, César, eu não lembro que a lei de terras, 1850, o governo do Império no Brasil fez uma lei que ficou conhecida como Lei de Terras, que transformava a terra em capital. E a terra, portanto, poderia ser comprada ou vendida. O governo visava, com isso, poder arrecadar dinheiro ali das terras devolutas, né, as terras do Estado, que não estavam regularizadas, precisavam ser regularizadas, e dinheiro entraria no caixa do governo. Só que essa lei de terras, ela facilita o acesso à terra para quem já tem terra, e ela dificulta o acesso à terra para quem não tem terra. Não adianta eu falar que a terra pode ser comprada. Hoje em dia a terra não pode ser comprada? Pode. Quem consegue comprar terra? Quem tem renda. Hoje você tem outras modalidades de renda, mas na época, no século XIX, só tinha renda suficiente para comprar uma fazenda quem tinha uma fazenda. Então, assim, a lei de terras, ela concentra a terra. Ela vai dificultar, como o tema hoje é a imigração, a lei de terras entra nesse contexto porque ela dificulta o acesso à terra dos imigrantes. Essa promessa de que vai ter terra, tal, nada, se você conseguir comprar. Aí você chega com a mão na frente e outra atrás, com um monte de fio, para trabalhar na fazenda, condição horrível, o cara te tratando que nem escravo, você devendo até o fiofó. E aí você compra terra que jeito? É difícil. Ah, César, mas não teve um caso de alguém que teve mérito e conseguiu atravessar esse mar de bosta e Teve. Tem gente que ganha na Mega Sena, tem raio que cai na cabeça de alguém que está na praia, de férias, tem. Mas no geral, você tem aí uma dificuldade muito grande para ter acesso à terra. Tanto dos imigrantes quanto dos pobres que estão aqui no Brasil. Negros, marginalizados, né? A galera está excluída desse processo. E lembrando que no caso dos Estados Unidos, a postura lá foi um pouco diferente. Em 1862, a lei de terra deles, já analisei isso com vocês em outra aula, a lei de terra deles facilita o acesso à terra. Então o imigrante que está chegando nos Estados Unidos no século XIX consegue um pedaço de terra. No Brasil não. Aí a gente tem uma população mais empobrecida e a terra e o capital mais concentrado. Nos Estados Unidos o capital é dividido, a terra é dividida. Dividir terra é um conceito capitalista, né? Tudo bem? Dividir a propriedade. E aí, cara, essa aqui é uma foto de Canudos, da galera que se rendeu lá no final e tal. Quando eu falo pra vocês assim, a galera que tá tendo que se submeter aos fazendeiros, a turma que tá vivendo marginalizada, não só os imigrantes, né? Mas tem um monte de brasileirinho que vive nessa condição aqui, ó. Olha isso aqui, cara. E aí, depois a gente vai falar de Canudos, foi um episódio horrível da nossa história, né? E com participação das Forças Armadas. Participação não, quem fez isso foi as Forças Armadas, né? A tragédia de Canudos. Olha aqui, que ameaça que esse povo tem contra a República, né? Precisava mandar lá milhares e milhares de soldados para dizimar esse povo aqui, porque pobre atrapalha e enche o saco, né? E parabéns às Forças Armadas aí, ó. Parabéns. Parabéns. Sempre do lado do povo, né? Sempre do lado do povo. Parabéns, ó. Heróis da nação. Estrela no peito aí é nós. Parabéns, tamo junto. Adoro vocês, amo vocês. Tô tentando entender para que vocês servem até hoje. Ó, esse passo 4 aqui vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque aí eu tenho que fazer isso com muita calma e slow motion, tá? Finalizando o vídeo aqui então e parabenizando as Forças Armadas aí por sempre estarem ao lado dos mais pobres, dos mais humildes.